Olá, pessoal. O meu nome é André Luiz Monteiro, eu sou brasileiro, trabalho no Coemeno em Londres e estou aqui para fazer a primeira entrevista da terceira temporada do A Parte da Parte. Para quem nunca viu A Parte da Parte, é basicamente um programa em que dá espaço aos diretores jurídicos e gerentes jurídicos de grandes empresas brasileiras para falar sobre arbitragem. A ideia desse programa, que o Lauro Parente e eu criamos, é ouvir os usuários finais da arbitragem, ouvir os clientes. O que eles acham que está bom, o que eles acham que pode melhorar. A gente entende que isso é fundamental para que a arbitragem funcione perfeitamente no Brasil. Hoje eu estou aqui com a Thalita Grandes, que é diretora jurídica da Embraer. Para me auxiliar com as perguntas, a gente sempre contata um nome importante da arbitragem brasileira. E dessa vez é o Fernando Serec, que é sócio do Tosini Freire, conhecido de todos vocês. Thalita, eu vou começar aqui nossa entrevista fazer uma pergunta mais pessoal. Você podia contar um pouquinho para a gente da sua carreira e a trajetória que te levou até a Embraer, até virar diretora jurídica da Embraer? Claro. Primeiro agradeço o convite, André, Serec, é um prazer estar aqui com vocês. Eu comecei minha carreira no Tosini Freire, né, no escritório do Serec. Eu comecei estagiando lá e tive uma carreira de mais de 8 anos no Tosini, né? Então trabalhei na área trabalhista, no contencioso. Foi uma grande escola. E depois eu passei para o mundo corporativo, né? Eu sempre me vi trabalhando in-house, em empresas. Eu comecei na Avon Cosméticos, né? Uma multinacional americana, e ganhei bastante experiência lá, trabalhei em diversas áreas do direito, né, inclusive na arbitragem. Meus primeiros contatos com a arbitragem foram na Avon, e depois recebi o convite para vir para a Embraer, e aqui estou, né, vou completar 6 anos de Embraer, e fui galgando. Eu comecei como advogada sênior, virei gerente sênior, e agora diretora jurídica, que cuidando de todo o time jurídico da Embraer globalmente. André, primeiro te agradecer pelo convite, agradecer ao Lauro e Thalita, é um prazer estar contigo aqui, te revendo. A gente teve a oportunidade de se ver recentemente, foi super legal num evento do Alumni do escritório, e é ótimo que todos saibam que você tem sangue nobre, porque você veio do contencioso. Nem estou falando do escritório, mas do contencioso, isso é sangue azul. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que são para você os teus critérios, os critérios da Embraer, para escolher um método de resolução de disputas em contratos domésticos? Como é que você opta aí por judiciário, arbitragem, mediação ou outros meios de resolução? Perfeito. A gente usa muito alguns critérios, né? Primeiro é a questão da matéria envolvida no contrato, né? Então a gente opta por arbitragem quando a gente tem uma matéria mais sofisticada, que a gente prevê que, caso seja necessário uma disputa, seria necessário ali um árbitro com um pouco mais de sofisticação no tema específico, né? Porque o judiciário brasileiro, que pese ter, né, juízes extremamente sofisticados, eles não conseguem cobrir todas as matérias muitas vezes. Então, a depender muito, se for uma matéria muito específica, um nicho muito particular, a arbitragem acaba caindo melhor. O outro critério é o custo, né? Assim, o financeiro. Então, assim, contratos com um valor mais alto, né, com uma monta maior, são mais propensos para arbitragem, enquanto contratos ali de valores menores, a gente prefere ir para o judiciário. Então, a gente usa esses dois critérios principais, assim, né? A complexidade da matéria e também o valor envolvido no contrato, sendo que o que é mais complexo e o que é mais caro, né, vai para a arbitragem, e o que é mais simples ou com valor menor, a gente acaba optando por uma cláusula que elege o judiciário mesmo como o local de disputa. Legal, legal. Obrigado, Thalita. Eu estava imaginando, quando você estava descrevendo a sua trajetória para a Embraer, eu achei que você ia dizer alguma coisa de quando eu era mais nova, quando eu era criança, eu queria ser piloto de avião, alguma coisa do tipo, mas enfim, não foi essa a resposta. Deixa eu aproveitar a pergunta do Serec, que falou sobre contratos domésticos,
e falar de contratos internacionais, porque a Embraer é, assim, talvez, né, um grande orgulho do país, uma empresa que se projeta internacionalmente, que, enfim, vende aeronaves, né, para outros clientes internacionais, então eu imagino que tenha contratos internacionais. E como é que é a opção de vocês para os contratos internacionais, né? Judiciário, arbitragem, que países em geral vocês preferem, se for, né, for em algum lugar, ou a arbitragem em algum lugar, e o direito que normalmente vocês preferem? Perfeito. Só para, né, o seu comentário sobre eu, quando eu fui convidada para a Embraer, assim, eu não fazia ideia da complexidade que era, né, trabalhar nessa empresa. Eu aprendi muito sobre a sofisticação dela vindo para cá. Estava super feliz lá no mundo da indústria cosmética, mas eu recebi uma proposta, assim, incrível, né, e o desafio era enorme, e aí eu vim e realmente tudo isso que você disse, é uma empresa orgulho nacional, de uma complexidade enorme, né? Muita tecnologia, pessoas muito inteligentes, então foi uma grata surpresa, mas eu nunca tive sonho de avião, nada disso, mas sou super apaixonada agora pelo produto. Eu trabalhei muito com responsabilidade do produto, product liability, que são litígios muito complexos, né? Incríveis, assim, onde eu aprendi muito. Então, só esse parênteses. A gente tem, aliás, a maioria dos nossos contratos são contratos internacionais, né? Porque por conta do produto, por conta da maioria dos clientes serem clientes estrangeiros, e mesmo os clientes locais, muitas vezes optam por assinar um contrato com legislação internacional. Então, assim, eu diria que 95% dos nossos contratos são com leis internacionais. E aí, a gente tem sempre preferência por Nova York, né? Então, nossa primeira opção, né, quando o cliente aceita ou quando a contraparte, sempre quando a gente tem a oportunidade de apresentar a nossa minuta de contrato, a gente sempre vem com lei de Nova York e como alternativa a lei inglesa. E às vezes, né, quando os clientes querem muito, a gente muda para outro lugar, ainda assim é muito raro, porque a gente já está acostumado a trabalhar com lei de Nova York e também lei inglesa, temos parceiros, e a gente já aprendeu aqui, mesmo a maioria do jurídico sendo conduzida no Brasil, nós já temos muita expertise nessas legislações de Nova York e inglês. Então, essa é a nossa preferência. E aí, o critério também da disputa, né, é bem parecido com o doméstico, né? Então, a depender do valor envolvido, da complexidade da matéria, a gente coloca a cláusula de arbitragem, e quando não, a gente acaba colocando corte, sempre tem a complexidade ali dos Estados Unidos, onde tudo é júri, né? Então a gente coloca corte, mas excetuando, né, que seja júri, que seja então uma disputa, né, federal e sem júri. Então essas são as nossas premissas aqui para os contratos internacionais. Rita, vou entrar um pouco no procedimento em si de arbitragem. Eu sei que você tem experiência, inclusive em casos da Embraer, e a gente não vai falar especificamente deles por conta de confidencialidade, mas uma das vantagens que se menciona tanto nas arbitragens nacionais quanto nas domésticas, quanto nas internacionais, é a flexibilidade do procedimento. Não só as partes poderem definir e não estarem presas aí ao Código de Processo Civil, a ritos pré-estabelecidos, mas também, em muitos casos, a gente tem a possibilidade de sentenças parciais. Esse é um bom exemplo dessa flexibilidade do procedimento arbitral. Então, você não precisa, por exemplo, num pedido indenizatório, já fazer desde o início toda uma prova sobre quanto. Você pode estabelecer uma bifurcação, uma análise de mérito sobre a responsabilidade e depois você ter a questão da liquidação. Você vê isso na prática? Você viu isso na prática em casos em que você atuou? Eu vi e não vi, né? Tem várias experiências, né, aqui. Então, acho que na principal arbitragem que nós tivemos aqui na Embraer recentemente, né, que você falou muito ali nos noticiários, em que pesa o conteúdo dela ser confidencial, a gente achou que o procedimento foi mais complexo do que talvez
teria sido numa corte, porque existe essa flexibilidade, mas ela depende muito, a arbitragem ela é impulsionada pelos acordos entre as partes, né? O que eu acho muito bom. Então, que é o tribunal falar, partes, né? Tentem achar um acordo e somente me procurem, né? Se vocês não conseguirem negociar entre vocês, o que é muito bom, porque mostra ali, né? A capacidade que as partes litigantes podem ter de entrar em acordos. Mas quando a parte contrária não quer, né? Ou usa esse instrumento, né? Do litígio, independente se ele é arbitral ou se ele é na corte, para ganhar tempo ou para te pressionar, fica muito difícil, você não consegue ter essa flexibilidade, né? Então, eu acho que ela funciona desde que ambas as partes tenham os mesmos interesses, né? Porque se não tiver, você acaba podendo ter uma disputa até mais longa do que uma disputa de corte. Mas eu já tive experiências também, no outro lado, positivas disso, de que uma arbitragem se resolveu ali em um ano, onde houve muita flexibilidade de ambos os lados de selecionar realmente a matéria que se precisava, de pedir análises preliminares do tribunal sobre determinadas matérias para orientar as partes ali do quais seriam os próximos passos dessa disputa. Então, eu já tive ambas as experiências, mas a conclusão geral é que depende muito da intenção de ambas as partes, né? Se uma das partes acabar não querendo que esse processo seja rápido ou que ele seja que ele corte etapas ou que ele indique ali o caminho, ela vira uma disputa até mais complexa do que o litígio nas cortes. Bacana. Eu estava ouvindo a sua resposta, Thalita, e aí fiquei curioso, me veio uma pergunta aqui na hora, na minha cabeça, que é o seguinte. Você falou, acho que falou muito bem, né, de que a flexibilidade funciona quando ambas as partes têm o mesmo interesse em usar a flexibilidade para o melhor do procedimento. Mas quando elas não têm, é um pouco mais complicado. Aí, nesse caso, com base na sua experiência, quando as partes não estão muito alinhadas, né, quanto ao, enfim, o melhor desenvolvimento do procedimento, você sentiu do tribunal arbitral, você sentiu que, de repente, o tribunal arbitral poderia ser um pouco mais ativo e conduzir talvez melhor ou ser mais atuante na condução do procedimento, em vez de deixar só as partes ali, né, brigando? Você teve essa sensação ou não? Você acha que isso faz parte da arbitragem mesmo? Enfim, quando as partes não estão chegando a um acordo, não tem jeito, é isso mesmo. Eu acho que faz parte da arbitragem, né? A premissa, né, do tribunal é que as partes consigam ali encontrar caminhos. E, lógico, quando solicitar no tribunal, ele se posicione, ele é rápido, ele é ágil. Mas também essa agilidade sem a contrapartida do outro lado não ajuda só uma das partes, né? Então, eu senti que não é por conta do tribunal. Eu acho que o tribunal fez um excelente trabalho, né? Assim, com relação a isso, acho que a sofisticação, a rapidez do tribunal em dar as respostas e o estudo do caso, o entendimento do tribunal é muito perfeito. Mas da premissa ali que as partes precisam entrar numa negociação para o começo da arbitragem é assim, né? A gente decide o schedule juntos, a gente decide os prazos juntos. Quando a gente percebe que o litígio ficou mais complexo do que era no começo, a gente renegocia esses prazos juntos, então faz parte ali do procedimento. Mas eu acho que faz parte mesmo da arbitragem, não tem muito ali que o tribunal fazer para mitigar esse uso. Legal, bacana. E também vi que você mencionou a confidencialidade numa das suas respostas, né? Você falou assim, que houve um dos casos envolvendo a Embraer, houve muita notícia no jornal, e você falou, apesar da confidencialidade. E aí eu queria pegar esse pedacinho da sua resposta e aí perguntar para você. A confidencialidade é sempre mencionada como uma das vantagens da arbitragem, né? Ela é mesmo importante para as empresas? E se for importante para as empresas, como você vê situações que acabam indo para o judiciário e aí se perde essa confidencialidade? Eu tenho assim, um interesse pessoal nessa pergunta, porque eu participei de um grupo de estudos que redigiu um dispositivo que foi primeiro incluído no Código de Processo Civil 2015, depois na reforma da lei de arbitragem, que prevê a confidencialidade sempre quando
alguma medida judicial relacionada à arbitragem, aí o processo judicial fica inserido de justiça. Eu parti do grupo, redigiu isso, a gente achou uma ótima ideia, mas o Poder Judiciário brasileiro, em especial em São Paulo, tem dito que esse dispositivo é inconstitucional. E aí, no fundo, a gente fica com aquele problema. Toda vez que tem alguma medida judicial relacionada à arbitragem, quando vai para o judiciário, fica tudo público. Isso é uma coisa. A segunda coisa é a imprensa, né? Que você mencionou, muito foi noticiado. Assim, quão importante é a confidencialidade e se ela é importante, como lidar com essas situações em que, seja do judiciário, seja via imprensa, acaba que fica tudo público. Então, esse é um excelente tema. A confidencialidade, ela é importante em determinados casos, né? Então, acho que a gente tem casos e casos em que a gente precisa da confidencialidade. E isso é uma coisa que a gente aprendeu também. Às vezes, não é melhor ir pelo caminho da arbitragem, porque a arbitragem vai ficar muito mais cara do que a corte, e o benefício que eu vou ter, né, que é só da confidencialidade, da sofisticação, não justifica esse alto custo que eu vou ter, né? Mas tem determinados assuntos que realmente a confidencialidade é muito importante. Primeiro porque, nessa disputa, por exemplo, última que eu tive aqui, primeiro porque os temas envolviam quase que os segredos de negócios de ambas as empresas, né? Então, você não quer ali uma discussão sobre a estratégia da companhia, sobre dados internos da companhia, sobre planos de futuro, planos estratégicos públicas ali que podem até ser utilizados por outros concorrentes, ou por fornecedores, ou por clientes. Então, essas informações elas podem ser usadas contra a companhia. Então, esse é um ponto importantíssimo. Ou então, assim, questões que são sensíveis e que, se colocadas no noticiário e tudo mais, elas acabam gerando um julgamento antecipado, porque em que pese, né, a gente sabe a premissa, né, de que o juiz tem que trabalhar com aquilo que está nos autos do processo, são seres humanos julgando, e obviamente que eles se deixam influenciar, mesmo que de forma não intuitiva, né, assim, eles leem jornal igual a gente, então essa influência, né, baseada numa narrativa de algum jornalista, ou mesmo do senso comum ali falando na rua sobre isso, pode atrapalhar o litígio. Então, eu acho que nesses casos, quando a gente está falando de decisões estratégicas, de segredos de negócio, de planos de futuro, ou então de matérias que podem ser chave ali para uma virada de uma tomada de decisão, uma mudança de pensamento, elas são importantes à confidencialidade. Por isso que eu acho que a experiência traz que a gente tem que realmente, quando a gente está desenhando um contrato, olhar realmente, entender o que pode ser o futuro, né? Para realmente pesar, ter uma discussão se faz sentido ou não a arbitragem, né? Uma decisão mais estratégica, e não assim, tá no modelo aqui do contrato, vamos seguir com isso aqui. Então, eu acho que isso usa bastante, que é o que o Serec fala, sou raiz de contencioso. Essa experiência, eu sou raiz de contencioso mesmo, e eu brinco que quem trabalha com contencioso pode trabalhar com qualquer área depois, porque você sabe aonde vai ter o problema, então você consegue ser um bom contratualista e prever ali no contrato aquilo que pode dar errado, né? Você consegue ser um bom negociador, porque você já passou por isso. Então, eu acho que dá uma experiência muito boa. Então, usar essas experiências para que na hora do contrato a gente realmente gaste tempo, invista tempo e energia em discutir ali quais são os prós e contras das cláusulas e achar a melhor de disputa para esse caso. E aí, voltando para a questão no Brasil, né, de quando você tem a confidencialidade na arbitragem, mas depois você vai para o judiciário e você quebra, eu acho que é totalmente, assim, incoerente, né, esse pensamento, porque eu entendo que tem uma questão, né, constitucional, de publicidade, mas a sensibilidade que existia, né, pelas partes que elegeram a arbitragem e uma necessidade de confidencialidade naquela arbitragem, ela se mantém na disputa judicial. E, de novo, pelos mesmos motivos, porque aí você vai ter lá tanto informações estratégicas que podem estar publicadas, que podem ser interpretadas equivocadamente, porque pessoas não entendem de tudo e acabam querendo falar de uma coisa que não tem completo entendimento e dão uma notícia errada ou uma informação equivocada, e mesmo que a gente tenha direito de resposta, vem a resposta ali no cantinho, né? Sai na primeira página, o sujeito de resposta no rodapé da última página do dia seguinte. Então, tudo isso assim, tem que ser levado em consideração. E aí, para fechar, assim, uma das coisas que
que no Brasil ainda me machuca muito na arbitragem é esse excesso de judicialização da arbitragem depois, que a gente vê pouco nos Estados Unidos, por exemplo, assim, na arbitragem em Nova York, arbitragem inglesa, eu nunca tive nenhuma experiência assim de isso virar para o judiciário, mesmo porque tem que ser, são matérias muito específicas que você pode levar, né? Assim, existe uma seriedade das partes e dos advogados também de jamais, né, ir para um extremismo de vamos tentar. E aqui no Brasil eu reconheço que já melhorou muito, mas ainda tem gera essa insegurança jurídica para as partes. Assim, será que eu vou pagar tudo isso, eu vou investir, e aí no final eu vou acabar tendo uma discussão se a decisão arbitral ela é válida ou não é válida? Quer dizer, se a gente escolher arbitragem, a gente deveria ser uma premissa básica que a gente não vai procurar o judiciário para resolver nossas disputas. E aqui eu acho que a gente não tem essa maturidade que nós temos lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra, com relação a uma das partes vai sair insatisfeita, faz parte, né? E temos que nos conformar com isso e não tentar ir lá né, buscar uma solução no judiciário como uma corte recursal, né? E tem duas críticas que a gente ouve em relação à atuação dos árbitros. Uma, o André tocou, e eu vou voltar um pouco a ela, mas a primeira é a questão da disponibilidade. Você, na tua experiência, como é que foi isso? Você viu árbitros disponíveis, as audiências oitivas, elas eram marcadas em prazos razoáveis? E o outro ponto é ter um tribunal que dirige o processo. As partes não vão concordar em tudo, se concordassem não tinha litígio no final das contas, mas você precisa de um tribunal que dirija o processo. Como é que foi a tua experiência em relação a esses dois pontos, disponibilidade e essa direção do processo pelos árbitros? Perfeito. Eu realmente tem alguns árbitros que têm uma agenda bem cheia, né? Assim, com muitos casos, mas em que pese eles terem essa agenda complexa, eles são muito, primeiro assim, transparentes em divulgar isso desde o começo, né? Então, assim, na seleção de dizer, olha, a minha disponibilidade, eu teria disponibilidade, né? Eles dão algumas agendas ali, mostrando ali no universo ali dos próximos 2 anos quais seriam as disponibilidades para audiência, para aprovação da decisão e tudo mais. Então, em que pese serem uma agenda complexa, eles têm essa transparência, você consegue saber, né, o que você tem pela frente. E isso eu vejo mais lá fora do que aqui. Aqui no Brasil eu vejo que os árbitros têm uma agenda mais flexível, com menos compromissos do que os de lá. Não sei se foi uma coincidência ali, né, dos árbitros que nós utilizamos, mas lá era mais complexo, tanto que se a gente perdesse aquela janela, a gente tinha que esperar, sei lá, mais 3 meses para poder ter uma próxima janela. Com relação ao impulso, é isso, eles são muito prontos para dar uma decisão, mas a experiência que eu tive, pelo menos internacional, é que era sempre assim, tentem, todas as vezes que nós levávamos alguma petição ali, falava, tentem achar, eu tenho certeza, e era um discurso bem positivo, eu tenho certeza que as partes conseguem resolver isso, mas o tribunal está à disposição para dar uma decisão caso vocês não consigam. Então, era quase que intuitivo, assim, tentem resolver entre vocês, mas se não, eu vou dar uma decisão. E quando precisava, a gente não conseguiu chegar num acordo, vinha uma decisão muito rápida, assim, em 24 horas, 48 horas, e bem coerente, sabe, assim, uma decisão bem fundamentada de quem realmente entendeu ali a demanda. Então, foi essa a minha experiência. Legal, obrigado, Thalita. Vamos falar sobre um outro ponto, também relacionado aos árbitros, né, que é a especialidade. Né? Muito se diz, né, que uma das grandes vantagens da arbitragem é a especialidade dos árbitros, e eu acho que você confirmou isso quando você respondeu as primeiras perguntas, dizendo que muitas vezes vocês optam pela arbitragem porque vocês sabem que é uma matéria mais complicada, que vai precisar de alguém que tenha não só a especialidade, como uma dedicação para aquilo, e o judiciário, ao menos no Brasil, não é fácil, né, ser um juiz de vara civil com 10 mil processos, de várias matérias diferentes, enfim, não é simples. Então, a pergunta é como vocês, na Embraer, avaliam a especialidade do árbitro?
E especialidade em quê, né? Porque o setor da Embraer é um setor de aviação, mas nem sempre a disputa é exatamente sobre algum aspecto técnico da aviação. Muitas vezes é a interpretação de uma cláusula contratual. Como é que vocês avaliam a especialidade dos árbitros que vocês estão procurando? Perfeito. Acho que a gente se vale muito também dos nossos parceiros, dos escritórios. Eu acho que a primeira, a seleção dos currículos, assim, dos possíveis árbitros, vem muito da indicação das experiências dos escritórios, que já tiveram experiências práticas com os árbitros em outras disputas. Então, a gente sempre conta com a experiência de vocês, os advogados dos escritórios de advocacia, tanto locais quanto internacionais. E aí, mas a gente olha com muito carinho, então a gente analisa os currículos, então, vamos começar com 10 árbitros? Vamos, aí a gente analisa todos os currículos. Então, a primeira coisa é a experiência, né? Então, assim, a experiência de outras arbitragens, de outras disputas. Lógico que tem a questão da confidencialidade, mas a gente consegue saber, quais empresas disputaram e tudo mais. Então, isso, a experiência prática do currículo, né? Assim, onde esses árbitros trabalharam, que tipo de demandas eles já trabalharam. Muitos deles foram advogados, né? Geralmente, ou então são juízes, e aí então você consegue entender que eles já lidaram com essas matérias do lado, né, defendendo uma das partes, né? Então, num contrato, eles entendem daquelas cláusulas contratuais, a dinâmica daquele contrato. Então, essa experiência. E depois, realmente, a matéria que vai ser discutida. Então, assim, realmente, geral, mesmo eu estando num setor bem diferente, nem sempre as minhas matérias vão ser relacionadas à aviação em si. É muito mais um conhecimento de business, né? Como você entende como que é um P&L da empresa, né? A divulgação de resultados, as linhas ali, né? Às vezes a gente tem disputas assim, teve EMI ou não teve EMI, né? Material Adverse Effect. Então, você entende o que é isso, né? Como que eu descubro essas coisas? Então, vai muito... porque são coisas sofisticadas que muitas vezes um juiz, né? Que é o que você disse, eles julgam tantas matérias diferentes, né? Assim, vai de família, e nem sempre você tem lugares que tem várias, né, temáticas, então é impossível você querer essa experiência, enquanto que os árbitros conseguem ter essa experiência, porque eles já ajudaram diversas empresas em contratos sobre isso, em disputas sobre isso, nas suas funções diferentes da de árbitro. Então, eu acho que é essa sofisticação de entender de negócio, né? Então, você entende de como funciona o negócio, né? Como a empresa pensa na questão da formação de preço, do lucro, da divulgação de resultados, dos investimentos, da mão de obra, do investimento de longo prazo, de curto prazo, P&D. Então, é isso. São essas linguagens, né, de negócio que muitas vezes não são tão claras para um juiz comum. Nelton, você falou de experiência dos árbitros, né? Então, normalmente, quando você está escolhendo, eu sei que os escritórios acabam dando diversos inputs aí para essa escolha acontecer em conjunto com o cliente, mas dois aspectos, não sei se são importantes quando vocês analisaram nessas arbitragens que vocês tiveram. Questão da idade, não ser um árbitro muito jovem, eventualmente, por conta dessa questão da experiência, e a questão da nacionalidade, eventualmente, quando você está em disputa com uma parte que não é nacional, e você tem receio de indicar alguém que seja do país dessa parte, eventualmente a parte também tenha receio de indicar um brasileiro. Como é que isso funcionou nos teus casos? Como é que você pensa sobre isso? Esse é muito bom, porque realmente é um xadrez, um jogo de xadrez, né? Eu acho que a questão da idade, a gente nem olha muito para isso, assim, a gente olha mais pela experiência e talvez, né, a experiência vai levar que a seleção de currículos vai buscar pessoas ali que têm lá, no mínimo 10 anos de experiência no mercado e tudo mais. Então, a gente olha, eu acho que a gente nem tem acesso à idade, efetivamente, mas a gente tem acesso, assim, quando a pessoa começou, né, e tudo mais, a gente consegue tirar tudo. Mas não é muito o que a gente foca. Eu foco mais, essa questão da nacionalidade é importantíssima, porque é uma arbitragem internacional.
com quem eu estou disputando, né? Então, geralmente, se eu estou disputando com uma empresa local, né, com alguém que é uma disputa em Nova York de uma empresa americana, em que pese a gente sabe, o tribunal é super isento, mas eu acho que a gente gosta de ter visões de pessoas de fora daquele país. Então, a gente busca sempre alguém ou europeu ou da América do Sul, né? Nessa última que eu fiz, a gente pegou um árbitro da América do Sul, muito renomado, com muita experiência, mas mais familiarizado ali com a nossa realidade cultural e também com outros ordenamentos jurídicos diferentes, né, do americano. Essa é uma questão. A outra questão às vezes, dependendo da matéria que nós queremos discutir, nós não queremos alguém que tenha essa visão do ordenamento jurídico americano. Então, por exemplo, a gente evita juízes, pessoas que têm essa experiência, que são juízes, né, ou que foram juízes, ou que ainda são juízes, porque a arbitragem tem uma dinâmica diferente, né? E às vezes os juízes, né, mesmo na função de árbitro, acabam tentando replicar o passo a passo de um litígio americano. E às vezes para a gente é diferente. Então, a gente sabe lá nos Estados Unidos tem a questão de que o contrato, ele faz lei entre as partes, né? Aqui no Brasil a gente tem uma discussão, né? Assim, a gente tem o contrato, mas se tem uma cláusula contratual que pode violar de alguma forma a legislação, a gente fica discutindo lei versus contrato. Lá é claro, né? Assim, não, se o contrato está escrito isso, vocês aceitaram, são partes iguais, então vamos seguir aqui no contrato e fica muito de lado a legislação local. Então, dependendo da estratégia, a gente tenta evitar pessoas que são juízes ou que foram juízes para tirar esse vício, porque a gente não quer que o nosso caso seja julgado como seria na corte, né? Então, essa questão também da experiência é uma coisa que a gente olha muito. E tem casos que a gente falou, não, o juiz está fora, né? E aí a parte contrária, que queria um juiz porque tinha interesse que o caso seguisse um rito. Então, também é uma estratégia, né? A formação do tribunal, né? O caminho que cada uma das partes pretende, né? Descrever o seu caso. Bem legal essa experiência, Thalita. Eu já vi muito essa discussão no que diz respeito à boa-fé, né? Às vezes tem uma parte que quer o cumprimento literal da cláusula contratual e a outra está mais pensando no comportamento e tal, na boa-fé, e isso vai influenciar muito a escolha da nacionalidade e da formação jurídica do árbitro, né? Se você for para os ingleses e os americanos, eles vão ser mais literais. Se você for para a Europa continental ou América Latina, eles vão ser um pouco mais preocupados com boa-fé e com a conduta das partes. Então, é bem interessante isso que você mencionou. Continuando falando um pouco de árbitros e também da participação dos advogados, né? Você mencionou que vocês dão muito valor às sugestões dos advogados, né, nessa análise, nessa seleção de árbitros. É comum também que quando essa seleção vai se afunilando, que se façam entrevistas, né, com os potenciais árbitros, né? Essas entrevistas são sempre complexas porque você não pode discutir o mérito do caso com o árbitro, mas ao mesmo tempo você quer entender um pouco mais da experiência, né? Assim, você já viu essas entrevistas acontecendo, já participou, assim, acha positivo? Qual é a sua visão geral sobre essas entrevistas? O que você espera obter dos árbitros, né? E falando assim diretamente para os árbitros, o que você espera ouvir deles que vai te ajudar a decidir? Perfeito. Eu tive experiência, né, que todas as arbitragens que eu fiz, eu participei dessas entrevistas, né, quando a gente chega ali numa shortlist, né, e não só o jurídico em entrevista, mas as pessoas de negócios, né, ou seja, quem serão minhas testemunhas, né, as pessoas que vão me ajudar nessa arbitragem, né, no sentido de ser testemunhas, ou de conversar com os escritórios para explicar ali a visão de negócio, elas também participam, porque é justamente para testar o conhecimento prático do árbitro naquela matéria. Então, e tudo muito dentro, né, das regras, então a gente não vai falar do caso, mas a gente vai falar das experiências sobre determinadas matérias. Então, o que você entende sobre Material Adverse Effect? O que você entende, né? Então, a gente faz algumas perguntas, sem falar do caso específico, mas que testam o conhecimento prático mesmo, né, dessas matérias mais sofisticadas.
E a regra geral é assim, você pode falar com eles antes da contratação, uma vez que foi confirmado, aí a gente nunca mais, né, vai conversar com eles, né, a não ser nas interações ali dentro da arbitragem em si, né, sempre assistidos por advogados, sempre com todas as partes presentes, e isso a gente vai ver isso muito a sério, né, e os escritórios também são muito muito corretos com isso, né? É muito diferente do que aqui no Brasil, que a gente consegue despachar com o juiz, né? A gente marcamos uma hora, lá eles nem querem falar com os árbitros de forma separada. Mas, então a gente entrevista e a gente pode fazer perguntas e eles são muito, né, solícitos em responder, em explicar a experiência, explicar casos onde já trabalharam, né? Não é uma entrevista de emprego, né? Um bate-papo mesmo muito interessante sobre aquelas matérias técnicas, né, e tudo mais, para você entender se realmente aquele árbitro tem a experiência que se precisa para analisar aquela matéria, não é para te dar ganho de causa, né? É para a sofisticação para analisar aquela matéria. E eu reforço, assim, é muito importante que a área de negócios esteja junto, né? Então, se eu vou falar de uma questão de financeira, eu sempre trago o CFO junto ali, porque o CFO, melhor do que eu do jurídico, vai entender se aquela pessoa está falando uma linguagem, né, que mostra conhecimento sobre aquilo. Se é uma pessoa de estratégia, eu vou trazer o diretor de estratégia para falar daquele tema. Então, né, lógico, depende muito do tamanho dessa arbitragem, né, para você tirar esses executivos ali do dia a dia deles, mas eu acho que é muito importante e isso traz um resultado, né, muito bom para o caso, né, quando você tem o engajamento dessas áreas que vão fazer a diferença, que vão traduzir esses temas tanto na entrevista do árbitro, quanto para os escritórios mesmo, no momento que eles estão fazendo as peças e tudo mais. Lita, eu vou mudar um pouco o enfoque da pergunta e agora eu vou, na verdade, um monte de gente que está te ouvindo aqui está querendo saber, todos os advogados de escritórios que atuam em arbitragem querem saber isso. Como é que você escolhe o escritório externo para atuar numa arbitragem? O que o escritório pode fazer para ficar mais bem cotado com um diretor jurídico para atuar em casos da Embraer, em casos de clientes? Não, perfeito. Essa é uma pergunta bem... tem várias nuances, né? Primeiro, eu acho que achar o escritório certo para o tamanho da arbitragem, né? Não adianta você... né, e os escritórios lá fora, eles já são mais preparados para isso, assim, eu só faço arbitragem acima de X milhões de dólares, né? Então, eles têm ali, e se você, já aconteceu de eu falar com você, eu tenho uma arbitragem, da minha arbitragem de 10 milhões, eu não faço, mas eu te indico esse escritório boutique que ele vai fazer, porque ele já é honesto, a minha hora vai ser mais cara do que, né, então não vale a pena. Então, primeiro é isso, você escolher o escritório certo para o tamanho da sua arbitragem, né? Então, saber ali quem são os que estão dentro do que é possível seguir naquele caminho. Segundo é a disponibilidade, né? Então, eu acho assim, quando você escolhe um escritório, você precisa da disponibilidade ali dos advogados e dos sócios, né? Em realmente mergulhar no seu tema, porque ela vai gerar, assim, né? A arbitragem vai gerar ali um ano e meio de trabalho bem pesado, né? Assim, profundo, e a gente precisa conseguir falar com os escritórios em tempo real, no telefone, marcar reuniões, discutir os assuntos, e essa disponibilidade, essa agilidade em responder, essa prontidão, né? A melhor palavra, conta muito. E tem a questão do custo, né? Assim, a gente sabe, né? Acho que toda relação contratual ela precisa ser ganha-ganha, então a gente não quer o escritório que cobre o menor valor possível, a gente quer que cobre um valor justo, né? Um valor justo pelo trabalho que está sendo entregue para nós, né? Então, de bons advogados que tenham experiência, que conheçam das matérias, essa mesma sofisticação que a gente busca no árbitro, a gente busca nos advogados, né? Essa experiência de negócio, né? O advogado não tem que saber só a lei puramente, né? Ele precisa fazer esse link e entender isso com a vida prática, com a realidade prática. Então, falar a nossa língua, a língua de negócio, saber ali, né, a linguagem financeira, a linguagem ali que a gente vai discutir nos documentos, ajuda muito essa tradução, né? O conhecimento do meu negócio, então, assim, alguns escritórios, eles saem na frente porque eles já trabalharam comigo antes, porque eles conhecem a empresa, então eles tiram um pouco dessa necessidade de eu explicar como a Embraer funciona, né? Então, então ou você aprende porque já trabalhou comigo, ou aprende porque
estar antenado no que está acontecendo no mundo, ler as notícias, ver os meus contratos, ver o que acontece por aí que tá público. Então, esse conhecimento da empresa, ele faz com que a gente ganhe tempo, a gente não precisa fazer reuniões para explicar coisas mais básicas, eles já estão ali na frente, né? E o custo, então, o custo é importante, assim, a gente não quer... A gente precisa pensar em um orçamento, né? Acho que toda empresa pensa muito nisso. A empresa sempre olha ali o jurídico como, você é um centro de custo, gasta dinheiro. E eu traduzo e falo, não, eu sou uma prevenção de quanto você poderia gastar mais. Então, ao invés de mostrar quanto eu estou gastando com história, eu falo quanto eu estou economizando que você deveria pagar se você perder esse litígio, se você perder essa disputa contratual. Então, eu tento mostrar o outro lado. Então, essa flexibilidade na negociação para mostrar o ganha-ganha, né, que a gente, é uma relação onde você vai cobrar o que é justo, né, e me entregar aquilo que eu espero, faz muita diferença. Então, são esses os pontos que eu olho quando eu vou escolher um parceiro para me defender ou para, né, me representar nesses casos. O jurídico, às vezes, é meio patinho feio, né, da companhia, né? Os business people sempre com várias ideias maravilhosas, achando que vai tudo dar certo, e o jurídico vem dizer, aqui não vai dar certo, isso aqui vai, né? E o jurídico, enfim, tem que se virar. Thalita, só emendando nessa pergunta do Serec, há muitos rankings internacionais, né, listando os escritórios de advocacia, vários. Eu já ouvi de diretores jurídicos dizendo que é importante, com casos mais complicados, que os escritórios estejam ranqueados, porque isso serve até como uma proteção interna do diretor jurídico. Você acha que os rankings são importantes para a escolha dos escritórios? Eles são importantes, não é a primeira coisa que eu olho. Eu acho que o renome do escritório no mercado, independente do ranking, ele conta mais, né? Então, essa questão da proteção, ela faz sentido, principalmente quando você é uma empresa, por exemplo, que você tem um conselho de administração, né? A minha empresa é uma empresa que não tem dono, né? Então, os meus chefes ali é o conselho de administração. Então, muitas vezes, eles querem que a gente esteja representado pelos melhores, né? Ou seja, para que não tenha dúvida de que se eu perdi aquele caso, eu não perdi porque eu quis economizar no escritório, porque eu não escolhi o melhor parceiro. Mas essa justificativa, assim, essa prova, né, de que eu escolhi o melhor ou um dos melhores, ela pode ser reafirmada pelo ranking, mas eu acho que a reputação e o renome do escritório, por si só, independente do ranking, fala por eles mesmos. A gente sabe no Brasil quais são os escritórios, né? Top, né, assim, Tier 1, que a gente fala, né, lá nos Estados Unidos. A gente sabe quais são os Tier 1 nos Estados Unidos. Então, assim, eu estou entre os melhores. Ou então, a minha segurança de que eu, como diretora jurídica, eu escolhi esse escritório, né, você talvez não conheça eles, mas eu confio nesse, porque eu conheço este sócio, este advogado que já trabalhou comigo em outros escritórios e que abriu a boutique dele, mas eu sei que ele vai ser o melhor. Aí vai ter, depende da minha segurança, né, do tema e tudo mais, já aconteceu. Eu falo, eu escolhi um escritório que não é um top, né, não é aquele super famoso que tem aquele slogan, mas por quê? Porque tem um sócio que trabalhou nesse escritório, que saiu e abriu a boutique, e que eu entendo que ele vai nos representar muito bem. Então, tem duas formas. Ou quando eu tenho muita segurança ali naquele escritório e que na matéria ali eu mesmo banco, mas então eu falo, não vou me colocar nessa posição e prefiro essa segurança de escolher o melhor, um dos melhores, para justificar que caso a gente perca, porque a gente pode perder, né? Faz parte ali disso, eu não gere a dúvida de que eu perdi porque eu não estava com a melhor representação possível. Mas o ranking não é... O conselho nem olha muito para isso, porque tem essa questão assim, o ranking, quem vota no ranking, como faz o ranking? Então, tem rankings e rankings, né? Eu participo de vários, assim, onde eu sou questionada, e aí que eu acho super sério, então, que fala, você como cliente, né, desses escritórios poderia me falar, mas a reputação dos escritórios, ela sobressai os rankings, né? Então, então acho que isso é importante. Ótimo, muito bom ouvir de você essa explicação sobre os rankings. Indo um pouquinho, falando um pouquinho sobre o custo da arbitragem, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas talvez valha a pena explorar mais um pouco. O custo da arbitragem, em geral, no Brasil em especial, é visto como desvantagem, né? Porque há o entendimento de que a arbitragem é mais cara do que o Poder Judiciário.
talvez porque o Poder Judiciário seja muito barato. Para fora do Brasil, né, assim, eu acho que até casos judiciais em Nova York e em Londres podem, às vezes, até sair mais caros do que a própria arbitragem, né? Então, assim, acho que isso é algo que é verdade, né, no Brasil, mas que fora do Brasil nem sempre, né? Depende de uma série de circunstâncias. Você falou que, enfim, a Embraer, né, acho que todo mundo imagina isso, tem muita experiência com casos internacionais. Bom, o real não está, digamos assim, na sua melhor fase, né, em termos da comparação com o dólar e com o euro e com o pound, enfim, não está na sua melhor momento, vamos dizer assim. Como é que o jurídico lida com isso? Acho que essa é a nossa maior dor, né? Assim, o custo, né, da arbitragem, ele é mais alto, assim, as experiências que nós tivemos aqui na Embraer, todas elas foram mais altas do que o custo de um litígio, né? Te falei, product liability, que por natureza ele é um litígio em corte, né? E ainda com júri, né? Porque não é decorrente de um contrato, mas é decorrente de um acidente. E tem discovery, né, que é aquela fase complexa dos Estados Unidos, diferente do Brasil, que é o que encarece o processo, né, que então é você ter que entregar todos os documentos para a parte contrária, contratar empresas externas para analisar esses documentos, né, que estão todos online hoje em dia. Ele é uma das partes mais caras do litígio. Mas então, assim, mesmo comparando com essas experiências, a arbitragem, ela saiu mais cara. Então, o que compensa? Compensa eu pagar mais caro na arbitragem porque eu vou ter a confidencialidade, porque eu vou ter a sofisticação. Por isso que é uma matemática que precisa ser feita quando você decide ir por esse caminho, né? Eu tenho que saber que ela vai ser mais cara, mas eu vou ter ali contrapontos que justificam esse custo mais elevado que eu estou escolhendo. Então, isso é pacífico. O litígio pode ser caro se ele for prolongado, mas eu sempre vou ter uma mediação, eu sempre vou ter uma forma de encurtar, né? A gente sabe que os litígios nos Estados Unidos, assim, 98% terminam num acordo, num settlement, ninguém vai até o final, né? Poucos casos realmente vão para um julgamento efetivo, o que é diferente aqui do Brasil. Aqui no Brasil, a gente realmente leva as disputas até o fim, a gente espera uma decisão judicial, a gente usa todos os recursos possíveis, se curva ela, tem pouco menos essa cultura da mediação, de encontrar uma disputa, uma solução amigável. Mas, voltando para essa questão, então, isso é importante olhar, e aí a questão da moeda faz muita diferença, né, o real realmente está muito desvalorizado. Então, tem algumas coisas que são importantes para nós. Primeiro, assim, existem alguns escritórios que, mesmo atuando lá fora, tem escritórios no Brasil que conseguem nos cobrar pelo Brasil. O que eu evito, eu pago, né, em dólar, a mesma coisa, mas eu evito o tributo, né, porque a importação de serviços tem um tributo de 40%, né, nos Estados Unidos. Então, isso já é um negócio que aumenta demais ali o meu custo. Então, esses escritórios internacionais que acabam sediando no Brasil têm uma grande vantagem com empresas brasileiras que disputam lá fora, porque você tem essa economia de 40%, mesmo sendo o mesmo custo da hora de advogados lá fora. Essa é uma questão. E a outra é assim, você acabar lidando com... Aí você precisa do seu tributarista aqui, né? Porque aqui que a gente tem... tem empresas lá fora, qual parte, né, tá lá? Se eu vou pagar pelo Brasil, aqui, se realmente for essa empresa aqui, mas se eu tiver uma outra do grupo que também está na disputa, eu consigo, né, pagar de outros lugares e evitar essa questão tributária. Tudo, né, bem pensado e feito de acordo com o que a legislação tributária dos países permite. Mas, para mim, sempre a arbitragem foi mais cara. Eu nunca tive uma experiência onde a arbitragem ficou mais barata do que minha experiência no pagamento dos litígios. Mas tem tem essa questão da confidencialidade, da sofisticação, e também tem as questões assim, a divisão dos honorários, então você coloca isso na cláusula arbitral, né? Quem vai pagar os honorários da parte contrária? Então, isso você também consegue balizar, e aqui no Brasil não, aqui no Brasil é lá o percentual, o honorário de sucumbência e pronto, né, quando você vai para a corte. Então,
Isso também, eu também tento colocar isso na conta para mostrar, né, que tem esse contraponto que às vezes a gente esquece dessa parte, que eu tento colocar ali na conta. Mas a arbitragem continua sendo mais cara, mas ela vale a pena por conta desses outros fatores que não são financeiros, mas que são importantes para a companhia. Thalita, você falou um pouco de alguns escritórios que já têm experiência com a tua empresa, com você, e que isso facilita bastante a contratação e, obviamente, a atuação, não só a confiança, mas a próprio conhecer a empresa. Na minha experiência, o que acontece em termos de segredo de sucesso, em muitos casos, é um trabalho muito conjunto do jurídico interno com o advogado contratado. Normalmente, o jurídico interno está envolvido na discussão antes da disputa, ele já mergulhou em diversos aspectos, ele conhece, eventualmente, os contratos específicos. O problema já está buzinando na orelha de vocês há mais tempo. Então, no final das contas, essa atuação acaba sendo muito importante, no final das contas, para o resultado. Como é que é a tua experiência em relação a isso? E isso exige, no final das contas, gente super preparada, motivada dentro do jurídico. Conta um pouquinho para a gente a tua experiência. Sim, você fala tudo. Eu acho que nem toda empresa consegue, né, ter isso. Muitas empresas acabam apostando no jurídico mais enxuto, e aí eu acho que faz diferença nessas horas do litígio. Eu acho que o segredo está isso mesmo, dessa conversa muito boa, né, desse alinhamento entre o escritório externo e o jurídico interno, mais a área de negócio. Eu sempre acho que a área de negócio é fundamental para traduzir isso com a nossa ajuda. Então, e para isso a gente precisa ter um número de advogados condizente, porque a gente tem várias demandas, né? Uma disputa, ela acaba sendo uma coisa que não está prevista no seu ano, né? Quando você começa, quando faz o planejamento dos projetos que você vai atuar, você consegue saber que você vai atuar em X M&As, em X contratos, em X projetos, mas você nunca prevê que você vai trabalhar numa arbitragem, porque ela não está ali, né, na sua lista. Então, isso faz que você tenha que mudar um pouco ali a alocação das pessoas do seu time. Mas ela é fundamental, porque somente quem está aqui dentro sabe, primeiro, fazer essa tradução da linguagem interna, né, dos interesses da companhia, das motivações da companhia com o escritório externo, e também traduzir as questões do escritório externo para os executivos da companhia, porque às vezes o escritório externo ele não consegue falar a linguagem do meu executivo aqui, né? Acho que tem muitos que já evoluíram isso, mas tem alguns que ainda estão muito atrelados a essa linguagem mais sofisticada e jurídica, e não consegue ali falar a linguagem do meu CFO, do meu CEO, né? Que geralmente são da área de exatas, engenheiros, e que não conhecem muito esse mundo. Então, o jurídico interno é isso, a gente consegue fazer essas traduções e ganhar tempo, né, e colocar o escritório para fazer aquilo, focar naquilo que realmente importa, e a gente fazer a parte que fica mais fácil para nós. Então, esses contratos que vão gerar disputas são contratos que geralmente foram negociados internamente por nós, que o draft foi feito pelo nosso time, a gente sabe o motivo pelo qual a gente colocou cada uma das cláusulas, o motivo pelo qual a gente aceitou negociar. Então, a gente tem o tracking, né, de todas as negociações contratuais que tiveram e as justificativas, o que a parte contrária pediu, por que eu cedi, qual que era o risco que eu apontei na época, por que a área de negócio aceitou tomar esse risco ou não. Então, esse histórico de todo o passado que gerou essa disputa faz uma grande diferença, e a gente ganha horas do escritório, né? Porque ele não teve que ficar estudando ou deduzindo, eu já conto para ele, foi isso, tá aí, aqui. E a gente consegue ter esse faro de saber que um problema vai acontecer antes dele acontecer, né? Você começa a sentir, isso aqui não vai dar certo, isso aqui tá com cheiro de que vai dar umas disputas, e você já começa a se antecipar, a separar a documentação, a ter conversas, né, técnicas com o escritório, consultivas, se isso acontecer, quais são os passos que eu tenho que tomar. Então, o papel do jurídico interno é muito importante. Muitas vezes, tem empresas, né, colegas meus ali de outras, diretores jurídicos de outras empresas, que têm essa dor, né? Que a estratégia da companhia tem um jurídico muito enxuto, e aí ele não consegue, ele precisa terceirizar tudo. E qual que é o resultado? O resultado é que a conta vai ficar muito mais cara do escritório, e muitas vezes vai faltar
naquela peça, por melhor que o escritório seja, fatores ali específicos do negócio, ou fáticos que envolveram aquela disputa, que talvez fossem um divisor de águas ali para aquela discussão. Então, aqui toda a arbitragem, a gente mergulha muito, né? Tanto na preparação, quanto revisamos as peças, fazemos as reuniões ali internas com o escritório, colocando eles para falar com quem serão as nossas testemunhas, né? E, inclusive, a gente participa a audiência, faz muita diferença a nossa participação nas audiências, né? Então, quando a gente vai ter ali a tomada de depoimentos e tudo mais, porque a gente consegue lembrar de coisas que apareceram no depoimento, então a gente acaba auxiliando muito os escritórios ali, ouvindo, né, em tempo real os depoimentos, pegando questões para perguntar. Então, essa participação é super importante e eu considero ela uma vantagem, né, para o êxito do processo, do arbitragem. Tem mais uma pergunta. Você falou da questão de se levar uma arbitragem depois do resultado para o judiciário e que isso, pelo menos, é bastante comentado aqui no Brasil. Um dos temas principais, no final das contas, e eu atuei naquele caso, a Bengoa, que é um caso conhecido sobre conflito de interesses, é a questão da revelação. Alguns árbitros, em outras épocas revelavam menos, eventualmente, do que deveriam. Hoje em dia a gente tem uma mudança grande também por conta de outro caso, né, o caso da Eldorado, e que talvez a gente tenha ido para um outro patamar em que a gente revela tudo. Como é que é isso para você? Eu sinto dos meus clientes um desconforto grande, eventualmente, se a gente descobre alguma coisa que o árbitro acabou não revelando. Obviamente que eu não estou dizendo nada público, nada que eu não tivesse eventualmente o controle, mas alguma relação que eu tivesse meio escondida. Sim, é o cheque de conflito, né? Assim que acaba acontecendo. E essas surpresas são muito desagradáveis, porque talvez fica essa sensação, para quem não conhece, né, de que, será que a gente não fez nosso trabalho direito? E não é, assim, são coisas que não tinha como a gente saber, né, por mais que a gente faça background check, due diligence, né, inclusive a gente faz isso, então a gente passa, escolhido o árbitro, a gente faz o background check, né, o que é previsto na legislação, e a due diligence de compliance para entender, mas tem coisas que não aparecem, né, e a gente pede para responder formulários como se fosse um terceiro, um fornecedor que vai trabalhar aqui para a gente, justamente isso. Questões de parentesco, escritórios que trabalhou antes e tudo mais, porque isso pode gerar um conflito ou um potencial conflito. E isso é muito ruim. E aí eu vejo que isso acontece muito mais no Brasil do que lá fora. Lá fora, eles explicam, né, eles dão, assim, detalhados, e às vezes eles já até antecipam, eles falam, olha, eu já trabalhei nesse escritório, existe algum problema, né, então, assim, porque eu acho que o negócio lá pega muito mal para o árbitro. E aqui no Brasil, eu acho que, além de pegar mal para o árbitro, pega mal para as partes. Parece, assim, que eu fico com essa impressão de que meu conselho de administração vai achar que o jurídico é incompetente por não ter sabido isso, sendo que não tinha como nós termos essa informação se não fosse fornecida pelo árbitro, e mesmo nós fazemos todas as ressalvas possíveis ali de compromisso. Então, acho que isso vai muito da maturidade, eu acho que o Brasil vai chegar no nível de maturidade, né, que existe lá fora, acho que é o tempo que a gente tem arbitragem aqui, né, as nuances da nossa cultura também, mas ainda me sinto um pouco vendida em determinados momentos. Então, eu sou super criteriosa nessas conversas, faz aquela pergunta no final, tem alguma coisa, né, que eu precisaria te perguntar, que eu deixei de te perguntar, para ver se vem alguma coisa, mas faz parte. Bem legal, eu nunca tinha ouvido essa perspectiva de que quando o árbitro não revela alguma coisa que no futuro aparece, que a parte fica se perguntando, puxa, será que eu não fiz o meu trabalho direito? Eu nunca tinha ouvido isso, mas é bem interessante mesmo. Eu acho que, enfim, acho que essa questão do conflito se complica um pouco mais no Brasil, porque a gente tem muita arbitragem doméstica, né? E com um número relativamente pequeno, eu acho, né, minha posição pessoal,
de árbitros e advogados atuando, né, para um país de, sei lá, 250 milhões de habitantes, com um PIB enorme, né, 11º, né, do mundo, eu acho que acaba ficando concentrado. E aí gera uma série de situações que muitas vezes na arbitragem internacional não acontece, porque um árbitro de um país, outro do outro, uma parte do outro, esses caras nunca se contaram antes, então diminui as oportunidades, né, de haver conflito. Eu acho que a gente está ainda tentando ajustar isso à nossa realidade, a realidade do nosso mercado de arbitragem, eu acho. Agora, a gente mencionou algumas coisas, Thalita, que deu para perceber que você acredita que a arbitragem no Brasil está evoluindo, tem algumas coisas a melhorar ainda, né? E eu ouvi agora mesmo a questão do conflito de interesse, né? Que talvez a gente possa ainda dar espaço para melhorias. Eu ouvi também, logo lá no início, você dizendo que a judicialização da arbitragem acontece com mais frequência no Brasil. Assim, que mais você acha que a comunidade arbitral brasileira deveria focar para melhorar a nossa arbitragem, a arbitragem no Brasil? Perfeito. Eu acho que vai muito dos próprios advogados, né? Eu acho que o nosso papel, tanto como advogado interno da empresa, como os advogados externos, é tentar bloquear esses usos indevidos dos recursos da arbitragem. Então, por exemplo, a judicialização. A gente deveria ter um pacto, independente de que parte, tá, de falar assim, não, isso aqui não dá para judicializar, entendeu? Isso aqui eu estou ultrapassando os limites. E o que eu sinto, assim, sendo muito honesta, é que, se eu estou representando a parte, eu faço o que a parte quiser. Então, eu como jurídico interno, que eu ouço isso do meu CFO, do meu CEO, saiu a decisão, dá para recorrer? Então, não, é arbitragem, aí recorri. Não, mas não dá para ir para o judiciário, aí não dá, entendeu? Porque aqui existem os para. Então, eu tento trazer para a realidade, não fazer o que querem que a gente faça, né? Porque eles querem que a gente tente tudo. Então, assim, eu cheguei no meu limite, não dá, né? E acho que a mesma coisa dos escritórios externos. Quando o cliente interno está pedindo uma coisa que é absurda, né? A gente tentar bloquear ali, não ir, né? Vamos tentar, porque eu acho que é isso que acontece, né? A gente tenta, a gente aceita, internamente a gente aceita a pressão do nosso cliente interno e externamente o escritório aceita a pressão do jurídico e acaba topando essa litigiosidade pós-decisão arbitral. E aí a gente fica nesse círculo vicioso, né? Então, se todo mundo, né, tiver esse pacto de real, porque é o que acontece lá fora. Né? Um escritório, quando eu perguntei para o meu escritório de fora, você pode, o meu CEO está perguntando se pode recorrer, eu sei que não, mas você me dá mais explicação. Ela falou, não tem como, nem se a gente quiser, não, porque eticamente eu não posso inventar uma disputa judicial se não está prevista aqui nesses itens aqui. Então o próprio escritório falou, eu não te represento se você quiser, e eu nem queria, mas entende, acho que aqui falta um pouco dessa, né, vamos falar, ter uma conversa nessa e saber qual é o limite. Aqui eu não vou, né, porque aqui a gente está, né, indo numa esfera que hoje pode tentar te beneficiar, você pode ganhar tempo, mas amanhã pode te prejudicar, porque amanhã pode ser a outra parte tentando litigar, né, a sua decisão arbitral que foi favorável para você. Então, acho que esse pacto né, entre todas as partes ali, esse fair play, né, talvez ajudaria muito em dar mais segurança jurídica. Porque, no final, a gente quer uma segurança de que se eu estou escolhendo este caminho, é porque eu não quero ter 5 anos de recurso, chegar até o STF e esperar lá, né? Eu quero que a gente tenha uma decisão e ela acabe e eu viva com essa decisão e vamos virar a página deste tema. Então, esse é um ponto. E com relação aos conflitos, também falta um pouquinho, acho que é muito subjetiva essa questão dos conflitos. E aí, essa subjetividade, ela gera a arma né, para a parte contrária. Porque, por exemplo, assim, qual que é o que significa estar conflitado? Eu já perguntei assim para escritórios, sócio de escritório assim, eu virei árbitro tal também. Aí eu falei, se tivesse uma arbitragem minha, você seria árbitro contra ou a favor, né? No meu caso, eu seria. Por quê? Porque eu não entendo que eu tenho um conflito, porque eu já trabalhei para a sua empresa ou para você, né? Se é num tema diferente, e eu não sei se isso tá, né? Qual que é o limite, né? Quais são as regras para o árbitro se sentir conflitado com aquela parte. Então,
talvez isso ajudaria muito até que nós façamos as perguntas melhores, ou que fique claro que não há um conflito nessa situação, e aí que isso não possa gerar uma disputa, né, lá na frente, porque não houve a revelação, ou porque não houve ali a confirmação de que era um conflito, que é um conflito aparente, né? E esse é muito difícil de você analisar, mas ele gera isso. Mas na dúvida, eu vou então dizer que toda essa decisão acabou porque é um conflito aparente desse árbitro com aquela parte. E aí você vai para, de novo, entregar para o judiciário ali a sua decisão. Então, eu acho que com isso a gente consegue ir para o próximo passo ali de realmente todas as empresas aqui no Brasil se sentirem seguras de usar esse instrumento que é tão bom, que ele é tão, assim, tem tantos benefícios, né? É tão sério, mas que por conta dessa dúvida você acaba optando por, na dúvida eu vou pela via tradicional, que é mais seguro, né? Bem legal, Thalita. Deixa eu fazer uma última pergunta, então, para você, aproveitando essa sua experiência, tanto doméstica quanto internacional. Olhando para o mercado de arbitragem no Brasil, tanto para advogados quanto árbitros, você acha que hoje o mercado está concentrado? Você acha que tem espaço para ampliação? Você acha que isso seria vantajoso para o mercado, enfim, de arbitragem brasileiro? Como você vê, se você for considerar a arbitragem um mercado, né, em que tem vários players aí trabalhando e exercendo suas funções, né? Árbitros, advogados, instituições de arbitragem, partes. Quando você compara a arbitragem que você já fez lá fora no Brasil, como é que você compara esses mercados hoje em dia? Eu acho que aqui ainda está muito concentrado. Nós temos muito menos opções, né, de câmaras, de árbitros, então, e aí a gente acaba parando sempre nos mesmos nomes, nas mesmas experiências, e aí, inevitavelmente, né, esse árbitro já trabalhou com alguma empresa, algum escritório antes. Lá é mais pulverizado, né? Lá tem um clubinho, né, assim, dos que se conhecem, mas assim, esse clube ele tem muito mais membros do que o clube aqui no Brasil, que eu também considero que é por questão de tempo. Lá existe há muito mais tempo do que aqui, então acho que a gente vai chegar lá. Mas isso é saudável. Quanto mais opções de qualidade, que também é isso, né? Eu acho que aqui a gente tem essa limitação porque a gente precisa de pessoas que tenham um renome, um currículo muito bom, né, para justificar ali essa posição de árbitro. Então, eu acho que também precisa disso, desse investimento ali, né, da formação desses profissionais, para que eles se tornem sofisticados o suficiente para que eles sejam aptos a serem árbitros em uma disputa de alta complexidade e de alta sofisticação de temas. Então, mas isso, isso é saudável, né? A concorrência no bom sentido, né? No sentido intelectual também, mas dando mais opções, tendo mais debates e dando opções para que as partes consigam escolher o melhor árbitro para aquele caso, porque todos são bons, mas eles têm uns que dão mais fit ali com aquela temática que vai ser discutida. Muito bom, Thalita. Bom, eu queria agradecer muito a sua participação e a participação do SEREC. Fez essa parceria aí de co-entrevistador. Eu sozinho certamente não ia conseguir tocar a entrevista sem a ajuda do SEREC. Queria agradecer pelo seu tempo, pelas respostas, foram muito objetivas, muito claras. Acho que foi muito positivo. Acho que vai ajudar tanto árbitros quanto advogados, quanto outros in-house lawyers, né, que querem assistir a sua entrevista. Vai ajudar muito eles. Queria fazer um agradecimento de novo ao canal Arbitragem, ao Lauro Parente, por criar essa oportunidade para a gente poder conversar. Agradecer aos patrocinadores, que é a Jusmundi, JustConnect e também o Coemênio. E perguntar se você, Thalita, e depois o SEREC, se vocês têm algum comentário final que vocês gostariam de fazer. Fiquem, por favor, à vontade. Obrigada. Só agradecer demais o convite, foi uma honra. Muito obrigada, André, muito obrigada, SEREC. Muito bom te rever, não só nessa oportunidade, mas, né, nos encontros ali que nós temos ao longo, né, das nossas atuações. A gente está sempre se encontrando ali e se revendo.
e foi uma honra, né? Obrigada por terem lembrado do meu nome. Espero ter contribuído ali para uma discussão de alto nível sobre esse tema que é tão importante, né? Eu sou uma grande defensora da arbitragem e gosto muito de toda a discussão que tem em volta e quero muito que ela dê certo aqui no Brasil também, né? Então, espero que a minha experiência aqui tenha contribuído de alguma forma para os escritórios, para os árbitros e para os meus colegas ali in-house. E obrigada de novo pelo convite, foi uma honra e um prazer. Eu queria agradecer, um prazer, foi uma delícia conversar com vocês. Acho que, como o André mencionou, suas respostas, elas põem luz no final das contas. A gente, às vezes, não tem tantos canais para ouvir um diretor jurídico, uma pessoa com a tua experiência, atuando nos casos. Isso é super rico. E acho que está aí também o segredo do sucesso do programa, do A Parte da Parte, porque a gente consegue ouvir exatamente as suas dores, as suas soluções, e como é que o jurídico olha para todos esses fatores. Como você disse, é um quebra-cabeça junto com xadrez, são tantas pecinhas que, no final das contas, você tem que montar numa arbitragem. Foi muito gostoso participar com vocês. Mais uma vez, André, muito obrigado pelo convite. Obrigado, gente.